E aí, vamos gravar? Só um minutinho que eu tô lendo uma matéria aqui. Tu sabia que o George R.R. Martin deu a entender que ele vai ter unicórnios nos próximos livros? Já que tu leu isso? Aqui na comunidade de Game of Thrones BR, do Amino. O que é Amino? O Amino é uma plataforma de comunidades que tem todos os interesses que tu pode pensar no mundo. Ali tu pode conversar com gente que pensa que nem tu, que gosta das mesmas coisas que tu. Tu pode ver vídeos, ler texto de blogs, ver as novas notícias. E tu pode fazer as tuas próprias postagens, inclusive enquetes, perguntas e respostas. É só baixar o aplicativo, que é de graça, e tu pode criar o teu perfil a partir da tua conta do Google. Então, em menos de 5 minutos, tu já tá na comunidade e discutindo as teorias de Game of Thrones. E uma das coisas que eu mais gostei é que ali tem espaço até para as pessoas postarem as próprias fanfics delas sobre a série. Tá tudo ali no mesmo lugar, é só pesquisar, e a comunidade já tá com mais de 60 mil pessoas. Então é gente pra caramba adicionando material. Eu acho que tu devia fazer um perfil pra ti também, eu até já fiz um do canal. Nesse meio tempo que tu tava falando, eu já baixei, já criei meu perfil e já tô reclamando do Jon e da Daenerys juntos. Oi pessoal, boa noite! Estamos de volta para as nossas reviews de Game of Thrones. Acabamos de assistir o terceiro episódio da 8ª temporada, ainda sem nome. Vamos chamar de The Long Night. Vamos chamar de A Queda de Winterfell. Tá, pode ser também. E antes da gente começar, não esquece que essa semana ainda tem review da preview, tem a que ler seus comentários e, especialmente para os nossos apoiadores lá do apoia.se/canalsidequest, tem o nosso vídeo de reação desse episódio. Um episódio, com certeza, o tecnicamente mais avançado da temporada, talvez da série inteira. Eu ainda acho que a Batalha dos Bastardos foi uma batalha mais vistosa e bonita, mas eu acho que tecnicamente destaca assim, ó, pra caramba o trabalho desse diretor, que é o mesmo diretor da Batalha dos Bastardos, não só nas questões de luta, não só nas questões de fotografia, de batalha e de tudo isso que ele fez muito bem, mas principalmente na condução dos atores, que eu acho que ele fez exatamente aquilo que a gente criticava que o resto dos episódios estava fazendo. Ele não deixava as pessoas... Os outros episódios preferem deixar as pessoas falarem para expor seus sentimentos, para expor aquilo que está acontecendo. Esse diretor, e ele utilizou isso bastante nesse episódio, mostrou pra gente que sem palavras a gente consegue entender perfeitamente o que está acontecendo. Sem palavras, sem trilha, sabe? Silêncio, a maior parte do episódio. Silêncio maravilhoso, porque o silêncio é muito mais aterrador do que qualquer trilha sonora, que por mais aterrorizante que a trilha seja, o silêncio é muito mais aterrador. Uhum. E foi exatamente o que eu esperava desse episódio. Foi exatamente o que eu queria que esse episódio fosse. Eu já tava angustiada algumas horas antes do episódio, e eu passei quase o episódio inteiro angustiada, porque eles conseguiram criar essa atmosfera. Os diretores, eu não lembro se foi os showrunners ou se foram produtores, alguém disse que ia ser um episódio de survival horror. Sim. E foi quase isso. Eu acho que foi quase isso. O jeito como a gente não via quase nada, tava sempre... Extremamente irritante. A fotografia era extremamente escura, e tava todo mundo parecia meio perdido, tu não conseguia distinguir quem era quem, e eu imagino que na situação em que eles estão, seria assim que seria. Sim. Apesar de eu achar um pouco irritante não poder ver as coisas, eu entendo o que eles queriam alcançar com isso, e eles alcançaram. Com certeza. E como o Misael falou, eu acho que alguns dos meus momentos favoritos foram, por exemplo, o Verme Cinzento, na hora que ele mandou todo mundo recuar e cuidar das pessoas que estavam entrando no castelo. Dele. Só, assim, desesperado. Ele tava até de máscara, tu via só pelos olhos dele, ele tava visivelmente desesperado, porque nunca que o treinamento que eles passaram ia preparar ele pra aquilo. E ele tava vendo, literalmente não, teoricamente a família dele, porque os Unsullied são a família dele. Sim, sendo completamente dizimados e eles sem saber o que fazer pra impedir que isso acontecesse. Eles são o maior exército do mundo, eles são os caras mais preparados pra qualquer tipo de coisa, e estavam sendo completamente obliterados pela horda de zumbis. Outra cena é a cena das espadas dos Dothraki apagando aos poucos, e todo mundo olhando em desespero, e a gente vendo cada um deles, a gente vendo a Sansa e a Arya, a gente vendo a Brienne e o Jaime olhando em desespero, porque fuck, não tem o que fazer.
E aquela cena maravilhosa da Sansa indo pra cripta e só olhando pro Tyrion e o Tyrion olhando pra ele e ele se olhando e tipo, nada precisa ser dito. Tu não precisa dizer nada. Ela estar ali já significa que fodeu. A cena dos dois também, um do lado do outro. E agora o que a gente faz? A gente vai morrer? Não, vamos tentar. E aí eles puxam a espada. Não teve fala, não foi blasé, não foi piegas, foi exatamente aquilo que precisava ser. E também a própria cena da Arya se escondendo na biblioteca, foi uma cena muito bem feita. O silêncio pesa muito. Não chegou, eu achei que ia ser mais jumpscares. Ia ter mais jumpscares, e eles não usaram tanto jumpscare. As cenas que ela toma um susto, o susto é visual, não é com som, não é o som fazendo pá, que nem a freira costuma fazer. A freira não, todos invocação do mal, né? A gente já tá mal acostumado. A gente espera que isso aconteça porque a gente foi condicionado a esperar que isso acontecesse. E não foi assim. Ele realmente foi um trabalho exímio. Nos efeitos especiais, eu acho que as cenas dos dragões brigando foram exatamente aquilo que eu esperava de uma cena de dragão, porque nos livros, quando tu lê, tu vê que o Martin descreve essas lutas como sendo muito mais deles com garras e boca, e é isso que acontece, eles destroem praticamente o Viserion. Eu não sei o que aconteceu com a Aegon, no final não mostrou o que aconteceu com a Aegon, espero que ele tenha sobrevivido, mas a forma como eles lutam é muito, muito orgânica e muito forte, assim. Então eu gostei bastante disso também. Eu não gostei dos fantasmas ter sido desperdiçado completamente. Eu achei que foi completamente inutilizado. Foi horrível aquele final pra ele. Mas ele é um personagem que ninguém mais tava... A série não tava mais dando bola. Eles substituíram ele por um dragão. E eu acho que uma das coisas que mais me irritou nesse episódio... Uma das coisas que me irritou, porque quase nada me irritou. Sim. O Jon me irritou nesse episódio. Ele não pensou... Ele é a pessoa ali que ele sabe tudo. Ele sabe como eles funcionam, ele sabe dos mortos-vivos. Ele sabe que tu tem que matar um dos White Walkers e daí todos os mortos-vivos que ele criou morrem. E a única coisa que ele fez pra tentar matar eles foi encontrar eles ali, daí veio um tufão e aí nunca mais se falou. Eu imaginei que talvez a gente fosse ter o Jon criando alguma força-tarefa, ou alguma armadilha, ou alguma coisa tipo, descobrir onde é que estão os White Walkers, vamos lá. Vamos destruir eles, que é o jeito mais fácil da gente ganhar essa batalha. Tem um plano pra tentar capturar o cara. Exatamente, tem um plano. E por mais que eu achasse foda a Melisandre aparecer do nada e acender todas as espadas dos Dothraki, eles só correrem em direção ao nada foi idiota. Foi bastante idiota. Não fez sentido, não foi uma escolha inteligente. Não fez sentido, e outra coisa que a gente não viu também, porque quando a gente viu aqueles montando aquele xadrezinho deles lá, a gente viu os Cavaleiros do Vale, de verdade, com cavalos e tudo, de um lado também servindo como defesa, só que não se viu ali muito bem pra que serviu essas barreiras que eles fizeram com os exércitos. Eu não entendi muito bem qual era a moral disso, realmente ficou devendo bastante nessa questão. Eu sabia que ia ficar devendo, a gente já tinha falado disso várias vezes, a gente falou isso nos nossos 3 vídeos da semana passada, que não ia ter muita estratégia, ia ser um Deus nos acuda, e basicamente foi um Deus nos acuda. E uma coisa que deixou um pouco frustrado foi que a gente realmente esperava que eles fossem fazer uma pilha de corpos de personagens que a gente se importa. A gente teve 5 mortes só nesse episódio. E uma delas foi o Ed, que não... Dolorous Ed, que a gente não se importa muito. Mas foi porque matando o Sam, era o que a gente imaginava já que ia acontecer, ia ser uma morte impactante pro Sam e pro Jon. Mas né... Salvou o Sam, morreu, acabou. Nós não temos mais o que fazer com esse personagem. Outro que a gente não esperava que ia morrer... Beric Dondarrion a gente sabia que ia morrer também, foi uma morte completamente esperada de um personagem completamente sem importância pra trama mais. A gente teve a morte da Lyanna, que foi acho que a maior surpresa possível. Um momento muito chocante. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo um momento muito chocante, eles deram uma aliviada com ela matando o gigante. Eu acho que seria mais cruel se ela tivesse morrido sem fazer nada, mas... Enfim, deram um papel pra ela, foi aquela ironia dela ser uma pequenininha que matou um gigante. Então, Lyanna Giant Slayer agora. E a Casa dos Mormont foi completamente varrida do mapa, como a gente sabia que o Jorah ia morrer também, pra sentir no coração da Daenerys. A gente também viu o Drogon se chateando com isso. E aí a gente teve a morte do Theon, que ok, a gente esperava também, ele teve a conclusão. Eu acho que poderia ter sido evitada, né, Bran? Theon, segura isso, Theon. Segura que a Arya tá vindo, Theon. Só uns minutinhos. Dá um minutinho pra Arya chegar que ela vai enfiar a faca nesse cara. E obviamente, eu acho que a maior decepção, eu não vou dizer nem que é a morte, mas a maior decepção pra mim foi os White Walkers. Eles são muito superestimados.
Porra, meu, pintaram esses caras como os pica desde o começo. Eles não tinham como. Eles se colocaram em uma sinuca de bico em que se eles não matassem os White Walkers ali, eles não tinham pra onde ir. Eles não tinham pra onde ir. Ou eles matavam todos os personagens que estão no norte e deixavam só a Cersei, a Companhia Dourada e eles lá no sul, que são os personagens que a gente tá mais meh. Ou eles matavam o Rei da Noite. Eu só esperava que a morte do Rei da Noite não fosse tão anticlimática. Eu não me importo do Rei da Noite ter morrido, eu não me importo da Arya ter matado ele, porque a Arya tava muito foda nesse episódio. Ela mostrou o que ela aprendeu nessas últimas temporadas lá, ficando longe de todo mundo e sendo a rebelde antissocial. Mas o jeito que ela matou ele foi muito anticlimático, foi muito rápido e foi. Acabou. Pois é, eu tava esperando um pouco mais de enfrentamento dele, que ele fizesse alguma coisa, que tivesse. Que ele lutasse com o Jon, naquele momento em que o Jon foi correndo em direção a ele com uma espada. Ele não levantasse os mortos já de cara. Luta um pouquinho contra o Jon, daí quando a gente vê que o Jon vai derrotar ele, aí ele levanta os mortos porque ele é um bunda mole. O que seria interessante nesse ponto de vista é porque, tipo assim, tu mostra que ele... por exemplo, assim, eu também acho que seria anticlimático se o Jon matasse ele. Porque o Jon matar ele seria uma coisa muito... Ele é o protagonista, ele vai lá e mata, ele é o heróizinho, blá, 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 blá. É legal quando tu subverte a expectativa do teu espectador e tu mata ele de outra forma. Tu mata ele com outro personagem, tu mata ele de uma forma inesperada. Eu só precisava esperar que fosse um pouco mais criativo essa forma de morrer. Então tu dá uma batalha dele contra o Jon, que tu acha que vai ser o protagonista que vai matar ele, e tu perverte essa expectativa, mas tu dá esse gostinho da gente ver eles brigando, porque a gente não chegou a ver os dois brigando. Não. A gente teve o Jon lutando contra outro White Walker em Hardhome, e ele mata o outro White Walker. Então, no momento que a Arya mata, eu particularmente achei que foi meio forçadaça pra caralho aquela cena ali, porque ninguém notou a Arya vindo. Eu sei que, mas é que ela consegue se esconder, ela consegue fazer... Deu uma forçada. Tinha um monte de forte, White Walkers assim atrás dele. Pois é, e outra coisa, quando eles tocavam na pessoa, eles não congelavam a pessoa também? Porque, não, acho que é só quando eles fazem aquele troço com o dedo, acho que é uma coisa especial. Sabe por que eu lembrava disso? Porque quando os caras batiam com uma espada neles, a espada se desintegrava, se não fosse uma espada de aço valeriano. E isso a gente tem naquele episódio de Hard Home. Por isso que quando ele pega ela, eu pensei assim, tipo, mas não aconteceu nada, ela não ficou nem congelou aqui, sabe? Eu achei estranho, assim, que tipo, ele é extremamente fraco, assim. E eu achei tão foda que ela fez o Dracarys nele e ele saiu incólume de dentro do fogo. Foi muito foda, porque tu fica, porra, esse cara vai ser difícil de matar ele. Sim. E não foi. Não foi difícil de matar ele. Não foi sabe? E daí foi anticlimático. Eu não sou oposta a ele morrer nesse episódio, porque eu não vejo outra saída pra série, mas eu só acho que foi anticlimático a maneira como ele morreu. Sim. Só isso. Essa é a minha principal crítica, porque até com a Daenerys eu me surpreendi. Porque até a Daenerys fez muito mais que o Jon. Elas trabalham, sabe? Ela foi a primeira a querer sair de lá e dizer que os mortos já estavam lá e fazer alguma coisa, levar o Drogon, queimar os mortos. Quando ela caiu do Drogon e o Jorah foi lá salvar ela, não ficou só... Ela pegou uma espada e ela foi lá e lutou contra ele, sabe? Tipo... Uma coisa também que é interessante... Me surpreendi com a Daenerys. Fazia tempo que eu não gostava dela. O problema do Jon é o seguinte, ele vai atrás do cara, o cara levanta os mortos, não faz bosta nenhuma ele não faz bosta nenhuma pra impedir o cara de fazer isso. E aí o resto das cenas do Jon é ele escondido tentando escapar do Viserion. E é só isso que ele faz. Ele não consegue sair dali, ele fica preso ali, procurando o Rei da Noite, daí quando ele cai, ele fica tentando encontrar de novo o Rei da Noite. Ele passa o episódio inteiro atrás do Rei da Noite e no fim ele não encontra o Rei da Noite. Não. E a gente também teve nas criptas uma cena que muita gente comentou que ia acontecer e a gente achou que não, eles não vão fazer isso, não, eles fizeram exatamente aquilo e ressuscitaram os mortos das criptas. Foi um episódio bonito, foi um episódio que a gente gostou bastante tecnicamente, eu já falei isso. Eu só acho assim, de novo, as pessoas criam muita expectativa em relação a Game of Thrones, no sentido de, olha os roteiros, olha a teoria disso e daquilo, a gente adora teorizar, a gente gosta de fazer isso. Porque se criou tanta teoria em cima disso, do que ia acontecer, da Daenerys pegar e não, eu vou me juntar ao Rei da Noite, eu vou criar os dragões vão ficar tudo de gelo, a gente vai foder o caralho 4 aí. E os roteiristas, eles não são tão criativos assim, eles são extremamente preguiçosos e narrativamente, foi um episódio extremamente comum e simplista.
tecnicamente ele foi um episódio muito bem feito, mas narrativamente eu acho que ele não cresceu muito, ele não queimou tantos personagens, não foi tão pesado emocionalmente em alguns pontos, eu achei que podia ter mais peso emocional. Pra que eles criaram aqueles 2 episódios? Pra que a gente teve os 2 primeiros episódios construindo... Não mostrou o Ed. Reconstruindo os nossos laços, mostrando os personagens se reencontrando, pra daí não matar nenhum deles. Não, mataram o Ed, mataram o... Nem o Beric Dondarrion ganhou muito espaço nesses outros 2 episódios. Não, o Theon também não ganhou muito espaço, nem Foi bem o pouquinho. Jorah, sabe? Os que mais ganharam espaço, a gente viu eles ali... De um lado pro outro, correndo de um lado pro outro. Eles se desesperando e muita gente em cima deles, mas nada aconteceu. Não. O Sam tava chorando numa pilha de corpos e ninguém matou ele, Não. sabe? Eu achei que talvez a Gilly fosse morrer, porque daí ia ter um peso, mas não foi um episódio pra isso, eu acho. Eu acho que não. Acho que se criou essa expectativa, eles criaram essa expectativa em cima desse episódio, e obviamente que ela não ia se cumprir. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que, nossa, foi fodástico demais a Arya matando o Rei da Noite, foi uma coisa incrível, foi uma coisa sensacional. Eu acho que foi completamente anticlimático também, eu acho que não foi tão interessante quanto poderia ser. O Bran, eu achei que talvez ia ter uma reviravolta, ele ia ter uma ideia. De novo eles fugiram de expandir a mitologia. De novo eles fugiram de mostrar alguma coisa pra gente que não fosse só o que a gente já sabe. Entende? Porque podia ter um flashback do Rei da Noite, ele podia tocar no Bran e aí aparecer o Bran em outro lugar e o Rei da Noite como humano que um dia ele foi e eles conversam sobre alguma coisa. Explicando por que ele sabe, ficou tipo, desse jeito. Eles têm uma conversa onde ele fala que agora eu preciso te matar por causa disso e daquilo. Tipo, lembra quando o Harry Potter morreu Sim. Desculpa, gente, spoiler, no Deathly Hallows. E daí ele vai parar numa estação de trem e tá lá o Dumbledore, sabe? Alguma coisa desse tipo. Daí quando a Arya aparecesse do nada e matasse o Rei da Noite, ia ser muito mais inesperado. Mas, né? Não foi isso. Não dá pra esperar. Eu não sei se a gente vai saber mais alguma coisa a respeito do Corvo de Três Olhos, do Rei da Noite, ou de nada a respeito dessa mitologia. Eu acho que morreu agora com o Rei da Noite, morreu. Só que sabe o que é o problema? Esse que é o problema, assim, ó. Eles pintaram eles desde o primeiro episódio da série como os caras mais pica da porra toda. Que eles são os desgraçados, eles vão tocar o terror e no primeiro verdadeiro confronto que a gente tem, eles já perdem. Sabe? Tipo, eu sei que, mas aí o que vai acontecer a partir daí da história? Eu não sei, eu sei que talvez eles não sabiam pra onde levar o resto da história, mas, cara, tu construiu esses personagens como sendo o terror e eles foram destruídos de uma maneira completamente simplista. Tipo, obviamente que os exércitos deles não iam conseguir, porque toda vez que alguém morre eles conseguem ressuscitar e criar aquele exército de novo, eles são praticamente invencíveis, mas ainda assim foi construído dessa forma e foi terminado de uma forma muito broxa, muito broxante, muito completamente... Era só isso, então. Era só fucking isso. Era. Tudo isso foi isso. Foi isso que a gente tava esperando foi construído desde o primeiro episódio. Sim, foi o que eu falei, do primeiro episódio. Desde exatamente, do primeiro episódio. Tudo isso que foi construído desde o primeiro episódio. Não foi uma coisa que foi construída desde a temporada passada. Não. Que foi essa ideia de que eles estavam finalmente vindo e a Daenerys ia se juntar a eles. Desde a primeira temporada, a gente viu um cara fugindo do comando da Patrulha da Noite, uma coisa que ninguém pode fazer porque o crime é a morte. Sim. Porque esses caras são muito foda. E eles mataram os patrulheiros. E a gente viu eles fazendo outros carnificinas por ali adiante, destruindo todos os selvagens e assim por diante. Mas enfim, dito isso, continuo mantendo. Acho que pelo menos dessa temporada foi o melhor episódio até agora, sem sombra de dúvidas. E se a gente colocar em perspectiva a outra temporada, esse foi um episódio muito melhor que a outra temporada também. Com todas as suas incoerências, com todas as suas incongruências, eu acho que tecnicamente ele é muito bem feito. Eu tô tentando não me frustrar demais com esse episódio. Eu sei que amanhã eu vou acordar e vou estar com muito puto da cara com algumas coisas que aconteceram ali. Mas, em geral, meus pontos foram mais positivos do que negativos. Com certeza. Eu acho que pela primeira vez nessa temporada. Além de ser anticlimático o fim do Rei da Noite, não necessariamente o fim do episódio, o fim do Rei da Noite, eu fiquei bem frustrada que ninguém morreu. Ninguém de grande importância morreu. Aquela hora que o único momento em que a gente realmente temeu pela vida de personagens importantes foi naquele momento que tava a Sansa e o Tyrion sentados na cripta, e daí a gente pensou, não. O Misael falou, não, eles não podem morrer. Eu achei que eles iam morrer.
Porque Mas não. aquele foi o único momento em que a gente sentiu medo pela morte de personagens que a gente realmente gosta e admira. E não foi dessa vez. Não. E eu acho que não vai ser. E eles podiam ter queimado muito mais outros personagens ali. Tem muito personagem que tá sobrando Tem ali. que muito não tem personagem, necessidade de claro. Varys, Podrick, Davos, sabe? Tem muito personagem que, tipo, não precisava. Mas vamos ver o que eles vão fazer, porque a gente tem 3 episódios ainda, agora começa a segunda parte da temporada, que vai ser focada provavelmente no enfrentamento de King's Landing. Sim, eles vão passar 2 episódios indo pra King's Landing, e aí o terceiro... Grande batalha. Grande batalha em King's Landing. Morre alguns. Onde a Cersei vai se jogar do castelo, ou vai ser morta pelo Jaime, ou... Pois é, ficou no ar também a área dizendo ali, você vai matar alguém de olho azul, é tipo... você matou muitas pessoas. E agora, esse olho azul é o quê? Que será que era os eu não outros? consigo lembrar se ela matou alguém de olho azul na série, se apareceu ela matando. Sim, se apareceu, White diga Walkers. pra gente. Os White Walkers são de olho azul. Acho que essa foi a piadinha dela. Eu tenho que matar o cara dela. Foi lá e passou no meio de todo mundo, ninguém viu ela. E a Melisandre morreu também, né? A Melisandre morreu, mas a Melisandre, ela entrou, apareceu e morreu porque a gente sabia que ela ia fazer isso. Só pra ela do ter nada ela conclusão. era uma pessoa super poderosa que faz tudo o que ela quiser quando ela... Sendo que ela foi pintada a vida inteira como uma charlatã, fora no momento que ela ressuscitou o Jon. Que não fez muito sentido também. Que não foi muito sentido. A gente não sabe pra onde ela foi, a gente não sabe o que ela fez, ela não trouxe ninguém com ela só apareceu, e do jeito que ela apareceu, ela foi embora e sumiu. Ela deu uma volta, assim, e ela voltou. Eu tô aqui de novo. Ficou fora quanto tempo? Não sei, porque não dá pra saber quanto tempo se passou ainda. Pois é. Tá uma confusão. Mas e eu vou te dizer assim, quem acompanhou as reviews da 7ª temporada que a gente fez, eu pegava no pé por causa da questão de tempo. Nessa temporada, pra poder não ficar pegando no pé o tempo inteiro, porque senão eu ia ficar enchendo o saco todos os episódios disso, eu tô cagando pra linha temporal dessa merda. Então, tipo, se passou 3 anos e não mostrou nada, beleza, passou 3 anos, foda-se. Porque senão não dá pra assistir. Fica muito confuso. E a nossa review não termina por aqui. Como todo mundo sabe, a gente tá fazendo ainda a análise da preview, que vai sair, normalmente tá fazendo isso aí logo nos próximos dias depois que a review sai. Que é onde a gente teoriza mais sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. Exatamente, nós vamos teorizar, vamos falar sobre, analisar, nós vamos desossar aquela preview. Nós vamos também fazer o SQL seus comentários, então por favor não se esqueçam de deixar vossas teorias nesta aba de comentários, seus comentários. A gente vai ler esses comentários no nosso vídeo especial sobre isso, a gente discute mais, se aprofunda mais. E a gente quer também que vocês participem conosco na comunidade da Mino, onde a gente pode discutir, teorizar. A gente vai estar postando conteúdos lá também, enquetes, brincadeiras, a gente vai conversar com vocês, teorias. E a gente também vai pegar teorias de lá para trazer pro nosso SQL seus comentários, para que vocês possam também continuar participando com a gente. Não esquece de ir lá votar, a gente já tem uma enquete pra saber quem é que vai durar até o fim da temporada. Exatamente. E a gente acha que, tipo, muitas daquelas pessoas vão depois desse episódio que a gente achou que fosse ser uma carnificina. Com certeza. Então tá, pessoal. Então é isso, não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, compartilhar nas redes sociais para mais pessoas virem aqui conversar com a gente, se inscrever no canal se não é inscrito e, como sempre, deixar os seus comentários aqui embaixo por SQ ler seus comentários, pra gente falar na nossa review da preview. E até a próxima! Tchau!